criança, ela precisa de aprendizado e precisa de amor e disciplina. Só amor não é suficiente, é necessário amor e disciplina. Isso começa em casa, e a igreja tem que ser uma extensão da nossa casa. Nós louvamos a Deus por estas crianças. Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 20 de João. Verso 19, verso 1. Vamos falar nesta noite sobre a revelação da pessoa de Jesus. O que ela traz, o que ela faz, o que ela produz. Capítulo 20, verso 19 de João. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos, com as portas cerradas, fechadas, por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, mete-a no meu lado, não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Feche os teus olhos, liga o seu coração, o seu pensamento a Deus. Esse momento é um momento ímpar, momento de especial operação do Espírito, porque através da palavra, através daquilo que foi inserido, que foi escrito, que foi cravado, é através destas marcas que nós podemos assistir a este conhecimento. E uma vez tendo um relacionamento com este conhecimento, nós teremos fé.
nós creremos em Jesus. Pai querido, nós nos colocamos e nos apresentamos diante de Ti nesta noite, com o nosso coração completamente cheio de fé, de alegria, de paz, de segurança, porque a Tua presença está conosco agora, se faz presente aqui, é real, é verdadeira, em qualquer reunião que exista na face da terra, onde estiverem mais do que 2 pessoas reunidas no Teu nome, diz a Tua palavra e diz a Tua promessa que o Senhor estaria, e o Senhor está presente aqui, de uma maneira inimaginável como seres humanos, mas de uma maneira perceptível como seres espirituais que somos. Podemos perceber, constatar e podemos sentir aquela segurança profunda no nosso coração que advém desta presença tão fantástica, tão eterna, que nos leva também para a sua eternidade. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e mova-nos pelo Teu Espírito na direção desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, este é um momento ímpar nas Escrituras, porque aqui está o centro de toda a operação de Deus sobre a terra. O centro, na verdade, de todo o vínculo de Deus conosco é Jesus, o Messias, Ele que é a única e a verdadeira imagem do Deus vivo, que operou lá no passado e que foi prometido nas Escrituras e que foi reconhecido através de tantos detalhes, através de milhares de anos, e agora Ele se apresenta ao povo de Israel, povo este que veio de um só homem, chamado Abraão, com sua mulher Sara, e este prometido, desde Adão, ele se manifestou, e se manifestou lá em Israel, na terra que é chamada Palestina, e esteve no nosso meio, há mais ou menos 2000 anos atrás, num tempo que não havia comunicação devida, num tempo que não havia um marketing. Na verdade, ele nunca escreveu nada, mas as palavras que ele proferiu não passaram. Ele mesmo disse que as suas palavras não passariam, que elas ficariam, e que elas seriam apresentadas, e que o mundo todo seria atraído para ele. Logo, isto aconteceu de fato. Então nós temos fundamentos, nós temos formas de estarmos presos a estas verdades que estão sempre sendo inseridas ao nosso coração no decorrer das reuniões, quando nós temos a oportunidade de termos um contato direto com a palavra, e esta palavra vai nos trazendo subsídios, e ela vai nos trazendo fortificações para a nossa alma. Este é o centro. Esse texto que lemos é o momento mais especial do universo, quando se acontece aqui o maior de todos os milagres. Nunca houve algo tão fantástico, tão extraordinário acontecido no universo. Uma pessoa que viveu sobre a terra e foi morto, e sendo sepultado, e sendo enrolado em um lençol, o pano que enrolou Jesus era um todo, não era cortado, era um tecido só, uma manta só, que daria dezenas e dezenas de metros, e ele foi enrolado ali, e para que alguém saísse dali, era necessário cortar, e ainda assim seria muito dificultoso.
E ele então saiu daquele lugar, o seu corpo saiu daquele lugar. Aconteceu ali a ressurreição, algo inexplicável pela mente humana. O corpo dele foi transformado e imortalizado. E ele se apresentou vivo. Vivo. Há centenas e centenas de pessoas. Mas em primeiro ele se manifestou aos seus. É tão interessante, eu não li o capítulo 20, do verso 1 ao verso 18, mas ele aqui nos fala de Maria Madalena. Não foi Maria, mãe de Jesus, que estava no sepulcro de madrugada, mas era Maria Madalena, uma mulher que tivera demônios no seu corpo. A Bíblia diz que ela tivera 7 demônios e Jesus a libertou, e ela foi transformada numa seguidora de Jesus, numa discípula, e ela está ali à beira do túmulo, naquela gruta, ali de madrugadinha, escuro, assustadíssima, porque a grande pedra que fora rolada, a boca do túmulo havia sido removida. Os guardas que foram comissionados ali, os romanos que estavam guardando ali o lugar, também saíram ali assustados, porque houve um terremoto, e eles perceberam uma ação espiritual ali tão forte, e viram que o corpo de Jesus havia saído de dentro daquele pano, e eles também se afugentaram e saíram correndo. E esta mulher ali chegara posteriormente daquele escurinho e chorava muito, 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 vendo a pedra removida, e ela sai assim desesperada e vai ao encontro de Pedro e outro discípulo, diz a palavra. E diz aqui que o outro discípulo era a quem Jesus amava. Era João. Ele era conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Então vai e diz: olha Pedro, olha João, removeram a pedra e roubaram o Senhor. Percebam que os discípulos não criam na ressurreição, nem entendiam sobre a ressurreição, embora muitas vezes Jesus falara que ele morreria e ressuscitaria no último dia. Mas como a palavra de Jesus foi tomada como que por uma surdez, como que eles não entendiam? Será possível, será que pode acontecer conosco Jesus falar e a gente não dar ouvidos e não ouvir? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E agora esta mulher Madalena, os discípulos ali estavam tremendamente confusos e perturbados, e diz a Bíblia que esses dois foram correndo. Mas João era mais novo, corria melhor, corria mais. Ele foi correndo à frente de Pedro e chegou primeiro ali no sepulcro, e olhou ali ligeiramente e viu que o sepulcro estava vazio. Diz a Bíblia que ele abaixou e viu os panos de linho deixados, mas não entrou, teve coragem de entrar. Aí chega Pedro e entra ali e vê, e Jesus não está ali, está como um caramujo que sai e só está aqueles panos com a marca de quem alguém esteve ali dentro, mas nada foi cortado, apenas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, o rosto de Jesus, foi jogado ao lado. E Pedro, vendo tudo aquilo, observando tudo aquilo, ficou assustadíssimo. Aí depois entrou um outro discípulo ao sepulcro, e diz a palavra que o outro, não Pedro, o outro viu e creu.
Daí explica aqui: pois eles não entendiam as Escrituras, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Queridos, esse é um entendimento fundamental para a nossa realidade cristã. Eu penso que até nos nossos dias de hoje, muitos não entendem por que Jesus ressuscitou. Qual a finalidade da ressurreição? Isso é algo que espanta-nos. Muitas vezes, quando até pregamos doutrinas básicas das Escrituras, e as pessoas não conseguem compreender nem porque Jesus morreu, e nem porque Jesus ressuscitou, e além disso, as vantagens deste processo, que tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver conosco, porque Jesus não morreu para ele, e Jesus não ressuscitou para ele. Jesus morreu por você e por mim, e ressuscitou por você e por mim, por todos nós. Queridos, aqui está uma situação interessante, porque os discípulos, ao verem isso, eles assustadíssimos ficaram. Mas acontece algo muito singelo, que Maria Madalena, ela ficou ali na boca do sepulcro chorando. Ela chorava muito, e ela baixava assim, e chorava, e ficava olhando para dentro do sepulcro, aonde Jesus estava, e só havia aqueles panos de linho, e ela ficou ali chorando. Eu não sei quanto tempo ela ficou ali chorando. Como é importante a gente ficar diante da revelação de Deus. Ela ficou ali na presença de Deus, e de repente seus olhos se abriram, e ela viu dois anjos. Ela viu um anjo na cabeceira, como Jesus estava e onde tinha encostado a sua cabeça, e ela viu outro anjo aos pés, e os dois anjos, diz aqui o texto, vestidos de branco, e eles perguntaram, os dois: mulher, por que choras? E olha o que ela diz: tiraram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E quando ela voltou assim, olhou, ela viu Jesus em pé, e diz aqui o texto que ela pensou que era um jardineiro, e ela falou assim: onde você colocou o meu Senhor? Fala para mim aonde o Senhor colocou, que eu vou lá buscar. Olha, não entendi nada. Aí Jesus disse: mulher, por que choras? A quem procuras? E de repente Jesus disse: Maria. Quando ele disse Maria, aí ela conectou, aí ela percebeu quem era, e ela respondeu: Rabone. E ela diz o texto aqui que ele disse para ela: deixa de me tocar, porque ela deve ter pego, queria segurá-la. Deixa de me tocar, pare de me tocar. Eu não subi ainda ao céu, não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Aqui está uma centralidade de revelação extraordinária, que primeiro Deus é Deus de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Segundo, o Pai é primeiro Pai de Jesus Cristo, depois é o nosso Pai. A partir desse momento ele coloca essa vinculação de filhos sobre os seus discípulos, dizendo que o Deus dele era o Deus dos discípulos, e que o Pai dele era o Pai dos discípulos. E isto foi pela manhã, bem de madrugadinha, mas chegando à tarde, naquele mesmo dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu fiquei pensando aqui,
Que medo é este que visitou e dominou e concentrou-se na interioridade de todos os discípulos? Medo dos judeus. A gente vê que os discípulos estavam realmente apavorados. Aqui você vê um homem natural, sem o poder de Deus, e a impossibilidade de se agir com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Na verdade, queridos, nós não somos nada quando estamos à mercê de nós mesmos. Nós temos imensas inseguranças em nós mesmos. E aqui mostra esses discípulos que viram tantos sinais, que já estão aqui cheios de conhecimento da ressurreição de Jesus, mas a Bíblia diz que eles estão com medo dos judeus, estão fechados ali. Medo do quê? Medo de morrer? Medo de serem excluídos? Medo de não serem compreendidos? Que tanto medo é este que eles tinham de homens? Que coisa impressionante é isso. Mas nós que somos homens entendemos muito bem isso. E aqui, queridos, não está Tomé. Por que Tomé não está com eles? Aonde Tomé estava? O que ele estava fazendo? Será que Tomé era mais corajoso do que eles e não tinha medo de andar ali sozinho? Porque todos os outros estavam ali amedrontados e reunidos. São perguntas que a gente não pode responder. Mas o que sabemos é que Jesus, imediatamente, na tardezinha, como manifestou-se pela manhã, ele manifestou-se agora onde eles estavam, ali, acovardados. Jesus, diz a Bíblia, que se pôs no meio deles, corpo glorificado. Vai observando a questão do corpo, porque se você crê em Jesus, e se você for arrebatado quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou que você morrer verdadeiramente ainda com a sua fé resguardada, guardada, você poderá ter um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é algo extraordinário. É um corpo eternizado, e é um corpo imortalizado, e é o mesmo corpo que Jesus recebeu e que nós receberemos também. Mas o que me faz assim saltar de alegria neste exato momento é ver Jesus no meio deles, para nunca mais sair. Queridos, desde que Jesus se manifestou na terra, pessoalmente, o Messias, ele só ficou 3 dias afastado. 3 dias afastado. E agora ele está no meio deles. Aleluia. Quem pode dizer amém, Jesus? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aqui está o centro de toda a verdade. Jesus no meio deles. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta noite. Jesus presente. Nós, seres humanos, apavorados, estaremos ou estamos sem a presença dele. A angústia e a insegurança, ela aprisiona aqueles que não têm esperança. Mas o que Jesus faz? Qual é a operação verdadeira e eficaz de Jesus nesta terra? Queridos, é tremendo isso. Aqui diz o texto que ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Quem aqui necessita de paz? Levante a sua mão e diga amém, Jesus. Interessante a questão da paz. Eu estava pensando sobre isso. Esta talvez seja a palavra mais pronunciada, mais desejada, mais aspirada que existe na terra. Os judeus, quando se cumprimentam, eles dizem shalom, paz.
nós mesmos, como cristãos, também, o nosso grupo presbiteriano renovado, costumamos nos cumprimentar assim: paz do Senhor, a paz de Jesus, justamente vinculados a este texto, quando ele diz: paz seja convosco, a minha paz seja convosco. É interessante a questão da paz, porque Jesus disse que a paz ela pode ser transmitida, e Ele a transmite. Uma vez que eu recebo a paz, que é uma sensação de tranquilidade, de segurança absoluta na confiança em Deus, meu coração fica tranquilo, meu ser fica confiante. Então, quando Jesus chegava e dizia: paz seja convosco, a paz descia. Ele nos ensinou também que quando chegássemos num lugar, deveríamos também trazer esta paz, deveríamos cumprimentar com a paz, deveríamos dizer: paz seja convosco. Uma vez eu estava novo convertido, dando os primeiros passos com Deus, mas eu tive alguma dificuldade. Dos 15 aos 18 anos, eu me converti mais ou menos com 15, depois com 18 anos, mesmo é que eu me firmei. Eu demorei 3 anos para essa transição. Mas logo que eu me converti, e eu fiquei pouco tempo, eu já estava afastando-me dos caminhos do Senhor. Eu estava andando assim, descendo uma rua, e meio naquela confusão na minha mente. Eu conhecia já a verdade, mas eu me achava muito novinho ainda para servir Jesus. Uma confusão que o inimigo trouxe na minha mente. E eu estava assim descendo uma rua, e eu encontrei uma irmã Laide. E a irmã Laide, ela estava trabalhando comigo naquele tempo, pregando o Evangelho para mim. Eu encontrei com ela e ela disse para mim assim: a paz do Senhor. Estendeu a mão. E eu, mais do que pronto, estendi a mão e disse: a paz do Senhor. Então ela disse assim: você tem paz para me dar? Eu tenho paz para te dar, mas você tem paz para me dar? Eu disse: não. Ela falou: então não diga paz, diga amor, diga eu creio, diga eu recebo, mas não diga paz. E eu comecei a perceber isso, e é uma coisa tão interessante essa questão da paz de Jesus. Porque uma pessoa perturbada, angustiada, que se revolta, que vive um mundo de confusão na sua interioridade, não tem paz. Tem, na verdade, perturbação. Não consegue se tranquilizar hora nenhuma. Mas quando Jesus verdadeiramente está presente, a paz dele enche o nosso coração. Esses discípulos acovardados, neste exato momento, eles sentiram uma paz maravilhosa. Queridos, lá na ONU, foi plantado no momento um cipreste como a árvore da paz. Um acordo que fizeram ali internacional, como ano internacional da paz. E aquele cipreste morreu. E daí o jardineiro que era responsável ali, quando foi dar a explicação devida, ele falou assim: esse problema não é político, é botânico. Mas a paz é algo que nós não encontramos em nenhum lugar, a não ser na pessoa de Jesus. A minha paz vos dou. Quantos querem receber a paz de Jesus? Digam amém. Amém. Note bem, esses homens agora estão tranquilizados. E diz a Bíblia que quando eles receberam a paz, diz o texto aqui,
alegraram-se, pois os discípulos apraz. Verdadeira traz alegria. Como é importante nós nos alegrarmos em Deus. O conselho das Escrituras é muito enfático e forte, dizendo: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que é se alegrar em Deus? É estar confiante, é estar entusiasmado, é estar seguro de que Deus está presente, e a sua presença é real, e a sua presença nos guarda, e a sua presença efetivamente traz a verdadeira alegria. Queridos, a ansiedade é alguma coisa próximo à neurose. Eu não sei como você foi formado, mas tem pessoas que aprenderam a lutar tanto, a trabalhar tanto, a se esforçar tanto, a colocar a sua mão, a cuidar tanto, a ficar de olho e sem dormir tanto, ficou tão cheia de preocupação, que mesmo depois que se encontra com Jesus, tem dificuldade de entregar, de confiar. Como é importante a gente aprender a se alegrar. Eu tive uma ovelhinha que o marido dela foi um grande fazendeiro, uma senhora já de idade, em Anápolis, em Goiás. E o marido dela era o homem mais rico ali daquela região, um grande fazendeiro. E o homem tinha mais de 80 anos, mas mesmo assim ele não saía do trabalho duro, tinha muitas fazendas. E ele, quando ia visitar as fazendas, ele juntava, ele cavalgava junto com o peão. Se precisasse arrumar cerca, ele arrumava. Se precisasse, ele que cuidava de tudo, e a mulher dele do lado. Ali, sempre do lado para quem fazia as coisas ali. E um homem extremamente preocupado. Eu conheci. E uma pessoa distante de Deus, e o Deus dele era o dinheiro. De repente, ele morreu. E a mulher dele chegou para mim e falou: pastor, eu até então não pude ser dizimista, mas agora eu vou ser dizimista. E agora o que eu faço? O que eu faço? Eu falei: a senhora confia em Deus? A senhora acredita que a senhora pode assumir? Ela falou: eu acredito. Uma mulher forte. Eu falei: eu acredito. Ele pensava que eu não sabia de nada, mas eu sei de tudo. E eu vou administrar tudo isso aqui. E os filhos, já homens feitos, pais de famílias, pais, eles perceberam que a mãe desejou administrar tudo, então ela administrava os filhos. Ela ia me perguntando: o que eu devo fazer? Eu falei: filha, eu falava: minha irmã, viva a tua vida, não faça como o seu marido, administre com zelo, com cuidado. Eu ia acompanhando ela. Chegou um momento que ela tinha uma viagem para Israel, que eu devo ir. Eu falei: vai, invista o teu dinheiro. Nunca tinha viajado para fora do Brasil, ela começou a viajar. Queridos, esta mulher duplicou os bens do seu marido. A mulher fez uma revolução. O camarada pensava que era bom, mas passou a vida como um camelo trabalhando e não usufruiu nada. Esta mulher, em Deus, na capacidade de Deus, na fidelidade de Deus, fez grandes coisas para a glória de Jesus. Eu fiquei impressionado com a alegria desta mulher depois que o marido partiu. Meu Deus do céu, estou incentivando você a nada. Mas esta mulher foi mais sábia do que o seu marido, pois ela confiou no Senhor. Queridos, a alegria é muito importante. A Bíblia diz que o coração aformosoa o rosto, isto é, o coração alegre aformoseia o rosto.
mas pela dor do coração o espírito se abate. Será que quando a gente sorri e quando a gente está feliz a gente fica mais bonito? Dá um sorriso para o seu irmão que está ao seu lado. Mostra o dente, essa coisa linda. Ei, meu assim, dá um sorriso para mim. Ai, que lindo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz cessar os ossos. Os discípulos ficaram felizes ali. A presença de Jesus ali foi maravilhosa. E outra coisa que Jesus produz, quando Ele está presente, Ele produz coragem. Olha o que Ele diz para eles. Mas eu fiquei tão impressionado quando estava lendo esse texto. Eu fiquei pensando assim, mas como é que pode? Como que pode? Meu filho vai sair, que vai levar a namorada, ela vai viajar. Mas é interessante, nós não saímos na hora da ministração. Procure não sair, não levantar. Levanta-se. Na hora da ministração é importante ficarmos parados e ouvindo. Olha aqui a coragem de Jesus. Coragem de Jesus sendo transmitida a nós. Que coisa impressionante, que aqueles estavam com portas cerradas, com medo, estes mesmo, com medo dos judeus, de portas cerradas. Jesus chega no meio deles e diz: olha, como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Mas sou eu, Senhor, estou sabendo. Mas eu estou aqui apavorado, com medo. Estou decepcionado comigo mesmo. Jesus falou: não é você mesmo. E o que ele faz sobre eles? Ele assopra sobre eles. Ele diz: recebe agora o Espírito Santo. Recebe agora o Espírito Santo. Queridos, é o Espírito de Deus que nos dá coragem. Você precisa de coragem. Queridos, tem que ter coragem, não é para falar mal dos outros. Coragem não é para ficar achando defeito nisso daqui. Tem coragem para formar e para viver uma vida de autenticidade, de verdade, de sinceridade, de fidelidade. Isso é coragem. E Jesus aqui está dizendo: eu vos dou coragem, assoprando sobre eles o Espírito Santo. E aqueles que estavam perturbados, angustiados, tornaram-se cheios de paz, cheios de alegria e cheios de coragem. Mas ali não está Tomé. Que este Tomé onde está? Não sei. Não sei onde Tomé estava, mas depois Tomé apareceu, mas quando Jesus já não estava mais com eles. E Tomé então chega e os discípulos dizem: nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou, Ele está presente, nós vimos o Senhor. Aí Tomé diz assim: eu não creio de maneira nenhuma. Se eu não ver aonde foi furado as suas mãos pelos escravos, se eu não colocar o meu dedo ali, se eu não colocar o dedo no lado onde foi furado por uma lança, a lança romana tinha mais ou menos 13 centímetros, então quando penetrava, e dava para enfiar a mão. Então foi isso, exatamente isso que Tomé disse: eu só creio se eu ver, e eu só creio se eu tocar. Na verdade ele está falando uma besteira tão grande que nem sabe o que está falando, mas ele está dizendo que ele só vai ter confiança, e que ele só tem confiança naquilo que vê e naquilo que toca. Esse é o tipo de crente que não é crente. É o crente carnal, que não crê na palavra. E daí, 8 dias depois, estavam ali os discípulos reunidos, e Tomé estava ali com eles. E de repente, Jesus entrou ali naquele lugar trancado, o corpo espiritual transformado, ressuscitado, mesmo o corpo, ele pode transpassar nada, não há nada físico que possa deter,
Então Jesus entrou ali no meio deles. Quando entrou, disse: Pai, seja convosco. Tomé deve ter ficado escondidinho ali, não sei, mas a impressão que eu tenho é que ele ficou escondidinho. E quando de repente, sabe quando alguém assim fica escondidinho, assim, não quer que a pessoa descubra que ele está ali? Mas Jesus, ele faz exatamente isso. Não se preocupe, esse negócio de chamar a pessoa pelo nome, isso é coisa de Jesus. Olha o que Jesus falou: Tomé, vem cá, Tomé. Que vergonha, né? De repente também podia sair correndo e nunca mais voltar para a igreja. Mas Tomé não fez isso não, ele veio. E ele veio, Jesus colocou, falou assim: olha que vexame que Jesus fez ele passar. Põe o dedo aqui nas minhas mãos, Tomé. Será que ele pôs o dedo? Põe a tua mão aqui no lado. Será que ele pôs a mão? Eu acho que ele pôs a mão e pôs o dedo. Porque era uma ordem de Jesus. Mas ele disse na hora: Senhor meu e Deus meu. E Jesus olha para ele e diz: porque vistes, crestes? Porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes. A felicidade não está numa harmonização de situações. De repente você pensa assim que a felicidade está exatamente se aquilo der certo, se aquilo outro der certo, se aquilo outro der certo, se aquilo ali. Então é aquela harmonia. Eu estou numa boa casa, num bom dinheiro, eu estou bem casado, estou com os meus filhos, então eu estarei na felicidade. Não existe esta tal felicidade desse jeito. Esta vida, ela vai ser sempre galgada por situações difíceis. E uma pessoa que se sente mal num lugar, fatalmente no outro lugar se sentirá a mesma coisa. A questão é a interioridade, a questão é a intimidade. O que Deus quer nos ensinar verdadeiramente é que a felicidade existe. E a felicidade não é senão uma pessoa. A felicidade é Jesus. Com Cristo tudo vai muito bem. Há um corinho antigo que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Mas vem a tempestade, vem as ondas, vai bem. Pedro está desesperado ali, gritando, pensando que vai morrer, mas o corinho continua cantando: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Isto é a nossa visão que precisamos ter recebidas por Jesus, que com Ele tudo vai muito bem. Eu vou dizer: com Cristo no barco, você vai me dizer: tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai bem. Vai bem com você, meu irmão, tudo vai muito bem. Mas há tempestades, tudo vai muito bem. Mas há dificuldades, tudo vai muito bem. Jesus é a minha segurança. Queridos, esta confiança é inabalável. Esta confiança é perceptível profundamente no coração daquele que crê. Por isso Jesus diz: bem-aventurado é os que não viram e creram. Creram em quê? Na palavra. Creram em quê? Naquilo que foi escrito e deixado para nós. Não há problema. Jesus está comigo. Se Cristo está comigo, tudo vai muito bem. E passa o temporal efêmero. Quando eu vou alcançar alguma coisa em Deus, pela fé, esse espírito de incredulidade, de religiosidade, que só aprendeu a ver
e só aprendemos a tocar achando que isso é crer. Isto não é a caminhada cristã. A caminhada cristã é confiança. Quantos aqui confiam em Deus? Aleluia, confiam em Jesus. Então o que Jesus está nos dizendo nesta noite foi o que ele disse aos discípulos. Olha só, os discípulos enfraquecidos. Eu não sei como você está nessa noite, mas os discípulos estavam paupérrimos emocionalmente. Eles estavam pobres de ânimo, eles estavam amedrontados. Jesus chega e fala: olha, como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Aí você diz assim: mas poxa, o Pai enviou Jesus, mas o Pai confiava em Jesus. Lógico, o Pai sabia que era o Filho. Mas será que o Pai confia em mim? Tem dado tantas bolas fora, tem feito tantas coisas erradas. Como que Jesus está dizendo: eu envio a vós? Porque a questão é o seguinte: você não está sozinho, Jesus está com você. Se Jesus está comigo, diga: tudo vai muito bem.